Oi pessoal, estou aqui para avisar vocês, já estamos com as nossas palestras presenciais, nossas doutrinárias, sempre com palestrantes convidados, com temas importantes, e a gente espera vocês lá. A gente precisa de contribuições para manter a nossa sede funcionando, precisamos pagar as nossas contas e nesse período tudo fica muito mais difícil. Então a gente conta com você. Um beijo e até daqui a pouco. Bem, esse livro é um livro da série psicológica de Joana, é um livro feito para psicólogos, tá? As pessoas que leem têm uma certa dificuldade, porque Joana traz a psicanálise nua e crua. Eu gosto muito dele, eu já li 3 vezes, e vejo que é um livro que vem falar sobre consciência, né? Então, é um livro que as pessoas precisam estar atentas ao que pensam, ao que sentem e ao que fazem, né? Para que não haja enganos, porque qualquer engano que possa vir a acontecer é unicamente responsabilidade nossa e não da espiritualidade, que é um dos princípios que precisa ser internalizado pelo espírita, que é querer ser melhor a cada dia, tá? Então, vamos falar sobre esse livro que já está de capa nova, mas eu só tenho esse, que é o mais antigo, né? Primeiro, eu vou trazer o que ela traz no final do livro, né? Como eu já li 3 vezes, eu busquei o final do livro. Então, ela vem falar o que é um homem consciente, tá? É um homem desperto, com lucidez. Eu sempre falo a vocês, nos nossos grupos de estudos, que os espíritas, não posso generalizar, estão adormecidos. E eles estão adormecidos porque eles não conseguem internalizar a essência da doutrina espírita em nossas vidas. Na sua vida, na vida dos filhos de vocês, na vida do cônjuge, e começa a aplicar um pseudo-espiritismo. Então, se você é espírita e não se vê como espírito, né, você já começa a não ser um homem consciente. Se você acha que a família é um lugar de paraíso e felicidade, a gente pode até tornar essa família assim, aplicando os ensinos de Jesus. Mas família é resgate de débitos. São as oportunidades que nós temos em nossas vidas de nos reconciliarmos com os inimigos do passado. Bastam vocês lembrarem as brigas que já tiveram com maridos e ex-maridos, esposas e ex-esposas, com filhos, os pensamentos que vocês já tiveram com relação aos filhos de vocês, com mãe, com pai, com irmãos. Vocês vão verificar que não é um mar de rosas a família. Então, estar desperto é estar consciente de que esta vida é temporária e que nós precisamos evoluir, melhorarmos, cumprirmos aquilo que nós escolhemos enquanto espírito, ainda próximo a reencarnar. E que isso vai vigorar até o desencarne, tá? Porque iremos nos deparar pós-morte com aquilo que pudemos fazer, com aquilo que poderíamos ter feito melhor e com aquilo que não foi possível fazer, para que a gente possa planejar a nossa próxima encarnação. Então, esse despertar do espírito vem também com a questão moral, as leis de Deus em nossa consciência. Então, eu estou falando do ser desperto. É um ser que sabe que é regido pelas leis de Deus e que essas leis de Deus são imutáveis e que não vai acontecer como a gente deseja. Vai acontecer conforme seja melhor para a evolução dos espíritos aqui no planeta Terra. E por isso, acreditar na providência divina ao invés de lutar com os intempéries da vida. Acreditar que, mesmo estando aqui, sofrendo por vicissitudes, atrás disso vem um aprendizado de mudança comportamental.
E essa mudança comportamental poderia ter sido feita sem o sofrimento. Mas como não somos um ser consciente, a dor, ela nos acompanha para que a gente possa começar a refletir e a entender que tudo está em nossas mãos. Não são os mentores, não são os anjos guardiões que nos seguem que vai mudar a nossa vida. É a forma de pensar. Livro dos Espíritos. Tudo começa com o pensamento. É no pensamento que todo o espírito goza de total liberdade. Então é através do pensamento que a gente ama e odeia, que a gente ama e rejeita, que a gente ama e exclui, que a gente ama e difama, que a gente ama, mas não consegue fazer com que o outro nos ame. Apesar de ser recíproco isso. E isso precisa lucidez. E precisa valores éticos. Então, o que são os valores éticos dentro da doutrina espírita? Primeiro eu vou dar o conceito de ética. Então, ética são princípios e valores que nós escolhemos para reger a nossa vida. E a prática desses valores é a moral vigente. No caso da doutrina espírita, essa moral está muito direcionada aos ensinamentos de Jesus. Nós temos os nossos princípios e valores que nós desenvolvemos na sociedade, na família, na escola, com os valores, mas ao chegar à casa espírita, ao tomar consciência e lucidez de que é espírito, nós vamos agora conhecer a moral cristã, que são os ensinamentos de Jesus que deveríamos conhecê-los e segui-los. Então, quando nós ficamos um tempo daquilo, vamos agora parar de novo, vai ter lockdown, não vai ser lockdown, eu comecei a ler o Novo Testamento de Haroldo, né? E com isso, para mim, tem sido algo revelador. O Espiritismo veio estabelecer uma nova moral, uma nova ética? Não. O Espiritismo veio nos dar lucidez, para que a gente possa conhecer os ensinamentos de Jesus e aplicá-los. Então, além dessa ética construída de forma individual, porque cada um tem uma ética, porque cada um tem princípios e valores que são diferentes, e cada um constrói a sua moral. Mas quando ele entra para ser espírita, sendo espírito, ele opta para uma moral cristã, uma moral que está internalizada, mas não aplicada. Porque já vivemos na época de Jesus. Em outras vidas já tivemos o contato com Jesus, como druida, imortal, como judeu, né, que acredita em Moisés. Já tivemos outras experiências religiosas em nossas vidas. Eu já tive como freira. Tanto que a minha mentora é uma freira, irmã Ana. E eu não tenho dúvida que nessa época eu desenvolvi uma ética cristã. Porque o amor que eu sinto por Jesus e o esforço que eu faço para segui-lo não é só dessa vida. Isso vem de uma história carregada de outras vidas e de testemunhos disso também. O homem consciente, ele amplia o seu espaço mental para conquistas espirituais. Ele não vem só tomar passe, beber água fluidificada. Ele abre a mente para que essa mente ela possa ampliar. O que eu penso está de acordo com aquilo que eu tenho aprendido na doutrina espírita? O que eu sinto está de acordo com aquilo que eu penso? E a minha ação, como fica diante dos ensinamentos kardecistas, dos ensinamentos cristãos, né? E esse conhecimento, essa amplitude mental, nos livra das distrações. Sextou, balada, cachaça, vinho. Sextou, pegar um monte de mulher, um monte de homem. Sextou, eu vou viajar, vou curtir a minha vida, porque só tem uma vida. Isso não existe para o espírita.
O espírita pode viajar, pode beber, pode curtir. Eu não bebo, né? Então, é uma escolha minha. Quer dizer, o meu princípio ético cristão me faz isso. Deixei de comer carne vermelha também já tem há muito tempo. Então, isso daí é algo que é uma escolha individual. Então, se o espiritismo ele não está na minha vida em primeiro lugar, eu não entendi nada. Eu sou uma psicóloga espírita ou uma espírita psicóloga? Eu sou uma espírita, porque eu sou espírito em primeiro lugar. Então, quando eu não coloco essa questão de ser espírito em primeiro lugar, vivenciar os ensinamentos cristãos, entender a doutrina espírita em minha vida, eu vou estar adormecido, tá? Depois Joana diz que priorizar a busca interior evita fugas e ilusões. E o ser consciente é assim. Quais são as ilusões? A paixão, é o fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um descontentamento descontente. Tem pessoas viciadas em paixão, paixão por futebol, paixão por Fórmula 1, paixão por corrida de cavalo, paixão por jogar, paixão por beber. E essas paixões são fugas, porque no fundo, nós não queremos olhar para o nosso interior. Então, a nossa fuga sempre é a desculpa. Eu não participo de tal dia na CEB porque eu tenho que vacinar minhas tartarugas. Eu brinco assim porque a gente precisa cair na real. Se o espiritismo não está em primeiro lugar na sua vida, você tem que se perguntar o que é que você quer com a doutrina espírita. Porque ela não vai lhe salvar, a não ser por uma atitude sua. É você que vai escolher isso. Eu não vou salvar ninguém. A codificação não vai salvar ninguém. Jesus não está aqui para nos salvar. Então somos nós os responsáveis por isso, tá? Evita a volúpia egoísta, que hoje nós temos uma sociedade totalmente egoísta. É uma sociedade que vocês estão vendo o racismo estrutural, a misoginia de gênero, os estupros, a violência contra a mulher. Vocês estão vendo o que está acontecendo na Ucrânia, século XXI. Vocês estão vendo as pessoas matarem sem nenhum escrúpulo. E nós estamos paralisados completamente. Então, o que o Espiritismo fala sobre essa volúpia egoísta? Que é um câncer moral. Uma pessoa egoísta é uma pessoa que não construiu valores e princípios cristãos. Tem a sua própria ética, mas não construiu valores cristãos. Então, se você vir, por exemplo, o ditador fascista russo, que foi da KGB, que mata como um psicopata, é uma pessoa que tem os valores deles que são diferentes dos meus. Ele pode dar a maior justificativa que ele quiser, mas não matar é uma lei. Não ferir. E isso desequilibra o planeta. Porque as energias que estão vindo de lá, os fluidos deletérios que estão vindo de lá, descompensa o planeta. E se você não está em ground, se você não está em sintonia com Jesus, se você não está em sintonia com os bons espíritos, você é cooptado a isso. A notícia vai chegando e você vai ficando como? Mal. Você está ficando triste. Você está se envolvendo. Você também deseja que o ditador morra. Você também quer fazer com ele a mesma coisa que ele está fazendo. E isso é uma distonia que nós chamamos na psicanálise de antagonismo. Que Freud fala isso muito bem.
E quando um indivíduo é antagônico, que ele não tem internalizado esses princípios, ele deseja o mal quando vê o mal. Ele tem os mesmos desejos de volúpia. Então ele perde o controle sobre a sua essência. E ele passa a se desequilibrar. Tá? E Joana diz, se você é um ser consciente, você tem que buscar o autoencontro com Deus. Esse autoencontro com Deus, na palestra que eu falei sobre o deserto, né, e na palestra que eu falei sobre... Tire a máscara. Sobre fé. Estou dizendo que eu não estava escutando, tá? Eu falei sobre esse encontro com Deus e falei, né, que se você não propicia isso, você colabora para as energias deletérias do planeta. Se você não ora, se você não deseja o bem, se você não pratica a solidariedade e a caridade, você não está contribuindo para os fluidos do planeta. Ela ainda diz que o homem, quando ela fala sobre o ser consciente, ela está nos chamando o tempo inteiro para uma viagem interior. Ela diz, se você não consegue viajar para dentro de você, você vai ficar dependendo do que os outros pensam de você. Se você não olhar para dentro, você vai estar dependendo sempre de milagres. Se você não viaja para dentro, você sempre vai querer ser salvo. Você sempre vai ter comportamento antagônico. E o comportamento antagônico, ele se dá porque é um comportamento de frustração da libido, como diz Freud, que é o princípio do prazer, é o princípio do desejo. Então, se você não consegue o que você deseja, você se frustra. E automaticamente você vai em busca das ilusões. Você vai em busca do que está fora. Você vai em busca do prazer. Mas você em nenhum momento busca a consciência para saber que está dentro. Não é bebendo, não é traindo, não é indo para balada, não é indo para Timbalada na Cidade Baixa no Carnaval, 1.500 pessoas, R$300 o ingresso. 1.500 pessoas estavam lá. Você está desrespeitando uma ordem, que é a vida do outro. Então, não é a questão de ir para a balada, é a finalidade de ir para. Então, ela diz também que o homem que é consciente, o ser consciente, sempre vai se tornar um homem de harmonia. O que é harmonia? É o ground que eu acabei de falar. Pensar, sentir e agir em equilíbrio. É o uso da racionalidade com a emoção, com a intuição e com o sentimento. Então, ao invés de ser só racional, que é uma fuga isso também, você vai ver se essa racionalidade não está atingindo alguém emocionalmente. E isso dificulta a intuição do indivíduo, que como consequência ele deixa de sentir, ele vira um psicopata. Então tudo no mundo é harmonioso, tudo no mundo vive em equilíbrio, a natureza vive em equilíbrio, os animais vivem em equilíbrio, porque o ser humano não consegue viver em equilíbrio. E nós temos que refletir sobre isso. Diz também que todo ser consciente, ele coloca em primeiro lugar a sua evolução. Pergunta do Livro dos Espíritos. Qual a finalidade da encarnação? Evoluir como espírito. Então, o que é que está faltando dentro de nós que dificulta essa evolução? Eu disse no início da palestra.
Então, nós precisamos estar cientes do que é um ser consciente. E ela diz depois, tudo que faz, realiza de forma positiva e com amor. Então, se eu estou numa casa espírita e sou responsável pelo lanche, aquele lanche está impregnado de amor, de carinho e de bons frutos. Quem limpa essa casa, da mesma forma. Quem está na livraria, da mesma forma. Quem está no bazar, da mesma forma. Quem está coordenando a doutrinária, da mesma forma. Quem coordena o livro, o grupo de estudo, da mesma forma. Quando isso não acontece, a obsessão pega a casa espírita. E às vezes é só um pensamento e um sentimento. Só. Nós fazemos um estudo aprofundado às terças-feiras sobre a obsessão, né? Quando finalizarmos esse livro, já tem outro para entrar na fila. Então, a gente precisa ter consciência. Por isso que é o ser consciente. E o que é ter consciência, que Joana fala? É ter relação com os seus conteúdos psíquicos, ego, id e superego. Aí ela entra na psicanálise mesmo, tá? Na medida em que essa relação seja percebida e autorregulada através da consciência do ser espírito e da necessidade de evoluir, tornando-se o ser humano melhor. Autocuidado, autoamor. Fantástico. Tá? Tá no livro. Então, o que é isso? Com o que é ter relação com meus conteúdos psíquicos? Primeiro, o ego. O ego é o mediador de tudo. Ele nos salva, porque a gente corre diante de um perigo, mas ele nos mata. Quando a gente é orgulhoso, vaidoso e egoísta. Ele faz com que a gente não queira mudar, que a gente se torne cruel, que a gente mate para se defender. Então, esse equilíbrio é muito importante. O que é o id? O id são as nossas pulsões, pulsão da vida, pulsão do sexo, pulsão da morte. São as pulsões. Eu estou chateado, aborrecido, aborrecida. Eu vou tomar uma. Isso aí é o id. Né? Minha namorada terminou comigo, eu vou para uma festa, fico com 10 e transo com 20. Isso é o id. Tá? É como se não houvesse uma satisfação interna. E eu preciso buscar fora, que é o grande engano de todo mundo, principalmente do espírita. Nós temos que buscar o que está dentro. Me frustrei, eu tenho que passar pela dor. Eu tenho que aprender com a dor. Eu tenho que fazer o luto da dor. Para que eu possa sair do lugar. E ver de uma forma diferente, pensar de uma forma diferente, sentir de uma forma diferente. Que foi a minha palestra sobre o deserto. Né? E o que é o superego? O superego é tudo aquilo que a gente aprende como crença, pai, mãe, escola, amigos, e que a gente adquire crenças. Eu gosto muito de chamar, como a velha Maria diz, ponto de vistas, rígidos. E esses pontos de vistas são impasses para as relações. Você não consegue, em desarmonia com esses fatores psíquicos, conteúdos psíquicos, ter equilíbrio em sua vida. Por isso que psicoterapia é fundamental para o indivíduo. Porque a psicoterapia vai trabalhar esses 3 pilares. Uma ressalva. Psicanalistas vão trabalhar essas ressalvas, que estão no inconsciente. Freud diz o seguinte: o seu inconsciente irá lhe martelar, vai fazer você sofrer, vai lhe destrambelhar, vai tirar você do ground, até você não fizer o que ele quer. E eu, a Pude Mireia, quem tem inconsciente não precisa de inimigo. Ele é o primeiro a avisar você que você está desequilibrado, quando você sente raiva, ódio, vontade de matar.
Quando você vai buscar fora nas sensações, que você entra na vida mundana, Jesus disse, vives no mundo, mas não sejas mundano. Ele alertou isso, tá? E o ego fica assim, ó, eu vou proteger esse indivíduo, vai, quer beber, então beba todas. Eu vou proteger esse indivíduo. E fica o tempo inteiro mediando esse processo. William Reich, que é o meu guru na psicanálise corporal, ele diz o seguinte: toda doença patológica é originada do ego. Toda neurose vem do ego. Tá? E a patologia mental é quando o id se sobressai ou o superego se sobressai. Não, é minha família, em primeiro lugar está minha família, em primeiro lugar é minha família, porque eu aprendi isso com meu pai, porque meu pai me ensinou isso e eu não saio disso, porque minha mãe falou isso comigo e eu vou seguir a risca. Começou a neurose. Ou então, que nada, a vida só tem uma só, bebida, sexo, rock and roll, diversão, eu quero é curtir a vida. Olha o desequilíbrio. Cada um está puxando para o seu lado, né? E olha que ela diz o seguinte, que essa relação entre os 3 pilares da psicanálise precisa ser vista por a gente. E precisa ser regulada por a gente. E para a gente começar a ter um trabalho como esse, você tem que se ver espírito. Porque você já traz de outras vidas muitos registros de desequilíbrio. Viciado em droga, viciado em álcool, viciado em sexo, ou famílias altamente tradicionais, que não aceitam a homoafetividade, não aceitam o negro, não aceitam a transexualidade, né? E nós já vimos enraizados disso. Eu tenho uma paciente que ela diz, eu não sei, eu não gosto de gay, odeio gay, mas boto na minha cabeça que eles são seres humanos. Eu vou dizer o que a ela? Não vou dizer nada, porque não adianta, é uma mente fechada, que está fechada aonde? Justamente no superego. Se fecha. E você traz de outras vidas. Como eu tenho um paciente que diz, não largo minha cannabis. Prefiro fumar cannabis todo dia, 3, 4, 5 baseados, do que tomar um Lexotan. São escolhas. E eu não tenho nada a ver com a vida do outro, ele pode fazer o que ele quiser. Eu sou bem aristoteliana nesse princípio. Aos outros como lhe apraz, a mim como devo. Tá? Porque senão a gente entra na crítica. E quando você entra na crítica, você cria um get. Get é uma expressão britânica que está internalizada nos Estados Unidos, que diz, é toda relação onde se começa uma enxurrada de críticas, de discriminação, né, de questões comportamentais negativas, que hoje chamam de relações tóxicas ou relações abusivas, né? Autocuidado, através de fazer terapia, autoamor. Se perdoe para perdoar as pessoas. Né? Depois, Joana diz sobre liberdade de consciência. E ela traz o Livro dos Espíritos e ela fala, Allan Kardec, interessado na questão, interrogou os embaixadores espirituais e recebeu deles a segura resposta, conforme a pergunta 835 de O Livro dos Espíritos. Será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? A consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem como os outros pensamentos. Como consequência, deve ser mediante ações positivas, reabilitadoras, que resultarão dos pensamentos íntimos enobrecedores, onde o amor, a solidariedade e a fé sejam nossos guias. Então, o pensamento é algo que dá o start. Quando eu medito, né, eu sempre ouço quem guia minha meditação dizendo o seguinte, se chegar um pensamento, agradeça os pensamentos e continue.
Por quê? Porque é a hora da autorregulação. Virão todos os tipos de pensamentos na sua cabeça. Mas só deixe qual? Os positivos. Os enobrecedores. Tá? Os que irão reabilitar a sua mente viciada em negativismo. Tá? Aí eu fui buscar no Evangelho também. Já que ela trouxe o livro dos Espíritos, eu fui buscar no Evangelho. Somos livres para fazer tudo o que quisermos, desde que não interfiramos no direito do outro. Que são as críticas que a gente faz, que é o Gretchen que eu falei aqui, que são as relações abusivas, as relações tóxicas. Quando o uso da nossa liberdade interfere negativamente na vida do nosso próximo, incorreremos em falta perante as leis eternas. Sem o livre-arbítrio, seríamos apenas máquinas irresponsáveis, sem culpa pelos erros cometidos ou mérito pelas conquistas realizadas. Pelo livre-arbítrio, o homem, mesmo que coibido fisicamente, será sempre senhor dos seus pensamentos e de suas aspirações, pois ninguém pode interferir em nossas consciências. Sendo livre para semear e devendo sempre colher o que foi plantado, compreendemos que a criatura que hoje luta em meio totalmente adverso aos seus desejos ou ideais é alguém que no passado fez mau uso de seu livre-arbítrio e hoje se defronta com as consequências de seus próprios atos. Evangelho segundo o Espiritismo. Aí eu volto mais uma vez e chamo vocês para a condição de espírito. Todo comportamento gera uma consequência. Todo pensamento também gera uma consequência. E toda escolha gera uma consequência. E se sofremos muito nessa vida, precisamos tomar consciência de que, às vezes, não é nessa vida, mas é em outra vida, que nós estamos tendo a oportunidade de resgatar isso nesta vida. Uma mãe que rejeitou, um pai que rejeitou, um irmão que traiu, né? Um filho ingrato, uma filha ingrata, filhos com desequilíbrios, e que nos deram uma função que nós aceitamos essa função e que precisamos estar ligados a isso, tá? E mais uma vez eu chamo a atenção para o despertar da consciência. Está desperto. Olha o que Joana fala. Estar desperto é mais que encontrar-se vivo do ponto de vista fisiológico, superando os automatismos para localizar-se nas realizações da inteligência e do sentimento enobrecido. A razão propele-o para a tomada de consciência e, neste estado, à medida que se envolve na libertação de cargas psicológicas asfixiantes, passa a fluir emoções que o elevam, aumentando os logros íntimos, que se constituem degraus evolutivos a galgar, tendo em mente a conscientização de si mesmo. Está no livro, Joana de Ângeles. E o que são cargas psicológicas asfixiantes? Ela diz que nós temos que superar essas cargas asfixiantes e pensar em evoluir. E que essas cargas asfixiantes estão no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Aí ela fala, pessoas que querem parecer e não ser. Isso é o que mais encontro no meu sítio terapêutico. Pessoas que criam uma autoimagem, né? E fazem um marketing danado. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas intimamente são pessoas que não gostam delas mesmas, que não se suportam, que sofrem, mas vive o quê? Um verniz aparente. Por isso a expressão sepulcro caiado, que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Bonitos por fora, de mármore, granito, flores, mas em putrefação interiormente, tá? E ela diz também que as cargas psicológicas vêm da imaturidade. O homem antagônico, que eu já falei para vocês, né, irresponsável,
agressivo, conflituoso, infantil e cruel. Ela coloca um capítulo muito longo, vocês leiam o livro, para falar de cada um dessas cargas psicológicas asfixiantes. São pessoas que não querem responsabilidade com nada, não querem responsabilidade. Por quê que elas não querem? Vocês que viram um pouquinho de psicanálise, né? Porque o superego leva a crenças adquiridas na família, na sociedade, que diz: olhe para você, egoísta, e só faça o que você quer, egoísta. Por quê? Porque você não se vê espírito. Então você é um monte de carne ambulante que vai morrer e não vai dar em nada. Pronto, viva assim. Toda pessoa irresponsável é aquela que não quer uma relação amorosa com ninguém. É o que eu vejo nos meus consultórios. São as relações líquidas, sociedade do cansaço, né? São sociedades onde as relações elas são muito superficiais. Então, elas se baseiam simplesmente em 1 dia, 2 dias, 3 dias, quem sabe. Se durar 1 mês, durou muito, né? São pessoas conflituosas, porque são antagônicas, são inseguras, elas não sabem o que querem na vida. Se você pergunta qual o objetivo de vida, não sabe responder. Você tem um projeto de vida, não sabe dizer. E com isso elas ficam paralisadas, asfixiadas. Joana fala da mente desordenada. São aquelas que vivem em paixões infelizes e vícios. Quais são os vícios e quais são as paixões? Né? Tem pessoa que é viciada em paixão, não quer amar ninguém, não se entrega ao amor. Né? Já falei de algumas paixões, futebol, Fórmula 1. No dia que eu estava fazendo minha tatuagem na perna, tinha uma moça que ela anda de bicicleta, já tinha uma bike aqui desenhada, queria outra bike aqui. Eu disse, nossa, que Deus abençoe. Né? Cada um escolhe o que quer. É uma mente desordenada, né? Joana fala da angústia. O livro é de 1983. 1983, o livro de Joana. E ela fala da angústia. Insegurança, altas cargas de medo. É o que a gente está vivendo hoje. Uma sociedade da incerteza. A gente não sabe o que vai acontecer daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 1 ano. Não sabe se a guerra vai aumentar, se vai terminar. Nós não sabemos. Então, essa incerteza causa o que em nós? Angústia. Né? E ela fala do rancor. E ela traz o rancor como um grande problema dentro da casa espírita. E ela diz que o rancor precisa ser combatido. Porque o rancor é a insegurança emocional, é a vitimez. Se nós estamos aqui, sabemos que estamos resgatando débitos do passado, que o nosso relacionamento tem que ser de fidelidade, de confiança, de amor, de solidariedade, eu não sou vítima de nada. Qualquer coisa que Fernando faça para mim, eu só vou perguntar a ele, eu fiz alguma coisa a você? Se ele chega para mim e disser, pô, Mireia, desculpe, cabe a mim desculpar. Porque ele não é perfeito, mas eu também não sou. Então a gente tem que perdoar. Tem. Mireia, tem. Se você é espírito, você tem que perdoar. Se você é espírito, você tem que acolher. Se você é espírito, bateu a porta e abre-se-vos-á. Agora, agressão e violência, a gente estabelece limites. Fernando foi comigo agressiva, eu digo, olha, eu lhe perdoo, mas não faça mais isso comigo. Eu não gostei. Eu preciso ser uma mulher ordenada. A minha mente tem que estar ordenada. Para que eu saiba quais são os meus projetos de vida. Tá? Eu preciso ter maturidade. Eu preciso ter certeza daquilo que é melhor para mim. Então, ao invés de eu ficar com rancor e ser vítima, eu vou buscar aonde? Dentro de mim. E não tomando uma cerveja com o Fernando. Fernando, vamos ali para o bar, vamos tomar uma cerveja para resolver o problema. Não vai resolver nada. A gente vai tomar a cerveja. Vai anestesiar o nosso corpo. Porque o álcool aciona a dopamina, aciona a serotonina e a noradrenalina. E dá uma
felicidade, amigão, estamos juntos nessa, tal, mas depois passa. E ele vai ficar elocubrando. Foi legal, tive lá com Mireia, tal, mas Mireia ficou com rancor. Então, vamos estar atentos a isso. E outra coisa que ela fala é o ódio. Toda pessoa que tem ódio se sente injustiçado e é cruel com o outro. O ódio carrega crueldade. Pá! Tá? Se vocês analisarem a guerra, o ódio ali é porque os terrenos onde a Rússia está invadindo, todos aqueles países se libertaram e foram para a OTAN. Então, aquilo que era muito grande foi adquirindo a sua independência. Mas como todo psicopata gosta do poder, então precisa que domine o dominado. O poder é um veículo de ódio. Ela fala também do fracasso. São pessoas altamente competitivas que caçam o êxito desrespeitando as regras, as leis e o outro. E acaba fracassando espiritualmente. Tudo que eu estou falando é para o espírito. Pode ter carro, casa, milhões de coisas, mas quando chega no mundo espiritual, desrespeitou as regras e a lei do outro. Depois ela fala da queixa. Pessoas que só fazem se queixar. São pessoas narcísicas. São pessoas que não têm fé, que não acreditam na vida futura, que não acreditam na reforma íntima, que não acreditam que só elas podem mudar elas mesmas. Mas a queixa está presente, sempre, né? Depois fala do ressentimento, separa rancor de ressentimento, eu achei isso bem interessante, aprendi. E ela diz que o ressentido acredita ser sido traído, sente-se vítima e inferiorizado. Então, esse tipo de comportamento nós temos que acolher a pessoa. Quando a pessoa diz assim, poxa, aquilo que você fez comigo me deixou muito magoada, eu estou ressentida, me desculpe. Eu não queria, essa não era a minha intenção, esse é o comportamento espírita. E fala da inveja. E diz que a inveja é uma fraqueza moral. Lamenta o triunfo alheio e não luta pelo seu triunfo. Só fica dizendo, poxa, porque Fernando comprou um carro, poxa, porque Fernando... O que é que Fernando está fazendo? Ah, por que ele está fazendo isso? Mas não olha para dentro. O meu convite hoje a vocês do Ser Consciente é olhar para dentro. É ver o que acontece dentro de cada um de nós. O que adoece o homem? Ela traz no livro. Ser um ser adormecido. Não acredito em nada, deixo a vida me levar, a vida leva eu, não acredito na imortalidade, não acredito na reencarnação, não acredito em Deus, não tenho fé, não acredito na mediunidade, não acredito em nada, vou para a igreja, vou para a Umbanda, vou para o Candomblé, vou para tudo que é lugar, porque eu não tenho certeza de nada, e vem um discurso. Onde tem Deus eu estou. Isso é uma farsa. Se você acredita nos princípios imortalistas, você vai fazer uma diferença do que é espiritismo e o que é espiritualismo. E entrar numa casa espírita, estudar e ser espiritualista é um direito que você tem. Mas na codificação isso é muito claro. Muito claro. O espírita é espiritualista, mas o espiritualista não é espírita. Então, vamos deixar isso bem claro, tá? Precisamos aprender. As distrações que ela diz que adormece o homem. Desejo, prazer e fugas, já falamos sobre isso. As conquistas vazias, foco no material. Então, sempre estamos preenchendo os nossos vazios com coisas materiais. Sempre. Tá? E não aprendemos a viver com pouco e de forma simples.
Tem uma casa, tem comida, tem uma roupinha. Diversões baratas, né? Quanto mais barata, melhor. Eu não vou dar R$300, nem R$800, nem R$1.500 para ir para carnaval nenhum. Nenhum. Porque isso pode ajudar para pagar o aluguel desta casa. Então são escolhas. E quanto mais as escolhas são materiais, mais nós estamos distanciados do ser consciente. Tá? Ela diz que o homem adormece porque ele cansa da ansiedade e se exauste. Vai ficar exaustivo viver. Porque é tanta ansiedade, é tanto controle, é tanto medo, são tantas emoções destrutivas, são tantos pensamentos que entram na cabeça da pessoa, pensamentos intrusivos, que a pessoa cansa, fica exaurido e adormece com as coisas materiais. E constrói uma felicidade distorcida. Né? Que tem... Não, Mireia lançou o livro agora, ela tem que ser famosa. Eu não tenho que ser famosa nenhuma. Meu livro é marxista, não escondo a ninguém. Meu livro é de teorias sociais. Meu livro é um livro que combate o materialismo, porque eu sou espírita escritora. E quem lê o meu livro vai mudar a cabeça. Não venha com historinha que Bolsa Família é algo ruim, não. Não, Bolsa Família é distribuição de renda. E quem inventou foi Betinho. E que no governo de Fernando Henrique Cardoso, ele teve que fazer isso porque é um país com fome. É um país que as pessoas morrem de fome. Então esse discurso neoliberal eu não aceito, não. Distribua renda. Bolsa Família, distribuição de renda. Ah, a Mireia vai ficar famosa. Não é esse meu objetivo. Meu objetivo é que as pessoas leiam o livro e tomem consciência de muitas baboseiras que os neoliberais falam aí, que não tem fundamento nenhum. Né? Então, não saber o essencial e o supérfluo. O que é essencial para mim e qual é o meu supérfluo? Ter consciência disso. O medo da morte, ela traz isso muito legal no livro. Isso me adoece porque eu quero o prazer da vida. Eu quero viver para ter prazer, comer bem, ter coisas bonitas, roupas bonitas, viagens maravilhosas. A função de viver é essa. Ah, não me fale de morte. Que morte? Você é espírita? A morte existe? A morte existe? Ou a gente muda de plano? Que morre o corpo. E esse corpo, ele vai embora na hora que tiver de ir embora. E quem manda é Deus. Né? Se a gente não tem essa consciência, a gente não é um ser consciente. A falta de fé. A fé é inata. A gente traz de outras vidas. Eu não posso ensinar a Fernanda a ter fé. Ele que tem que buscar a fé dele. Então, a busca pela fé é de fórum íntimo. E eu ratifico mais uma vez que eu estou falando para o ser consciente que olha o que está dentro e não o que está fora, tá? A paixão desregrada, eu já falei sobre isso. Ela traz os problemas humanos que a gente não suporta, ciúmes, inveja, que seja validado, que é rejeitado, que tem ódio, ressentimento, controle e poder. Ela tira um de cada para falar no livro. Isso adoece o homem. As queixas, que estão ligadas ao medo do fracasso, ou à não aceitação de que não sabe tudo, e que fracassar é maravilhoso para você começar de novo em um outro lugar, de uma outra forma. Meu primeiro casamento, eu tentei evitar no segundo casamento, e se ter casamento eu não quero o terceiro. Né? Mas, provavelmente, na minha nova relação, eu vou evitar muitas coisas. Inclusive o Goethe. Está lá no meu Facebook, quem me acompanha,
Eu fiz hoje um artigo bem legal, modéstia inclusa, sobre isso. Volte. Dissensões. A gente não sabe negociar com o outro. Então as pessoas saem dos centros espíritas por causa disso. Elas não sabem dialogar. Nós tivemos uma reunião terça-feira, foi ótima. Não foi, Renê? Toca aqui. Foi uma reunião maravilhosa e vamos continuar a reunião hoje. Mas uma reunião sendo espírito, olhando para dentro, né, Rose? Olhando para dentro. Ideias fantásticas foram ditas terça-feira, por todos. Tomar consciência de ser espírito. Tomar consciência disso aqui, ó. Você não precisa sair de uma casa espírita. E tirar o negativismo da cabeça. O ser consciente, é Joana que fala, é austero, mas sem carranca. É jovial, porém sem vulgaridade. É complacente, no entanto, sem conivência. E bondoso, todavia sem anuência, com o erro. Ajuda e promove aquele que lhe recebe o socorro, seguindo adiante sem cobrar retribuição. É responsável e não permite o vão repouso enquanto o dever aguarda. Conhecendo suas possibilidades, coloca-se em ação sempre que é necessário, aberto ao amor e ao bem. É maduro, busca soluções pelo Evangelho, seguindo Cristo. Sabe que o autoconhecimento é importante em sua jornada. É sincero, transparente, mediador e, acima de tudo, humano. Busca fazer aos outros o que gostaria que fosse feito a ele. Joana de Ângeles, tá? Para tanto, precisa conquistar a si mesmo. Olhar para dentro. Para tanto, precisa amadurecer as suas questões psicológicas asfixiantes. Para tanto, racionalizar os acontecimentos sem esquecer dos sentimentos de amor e solidariedade. Para tanto, precisa querer para ser. E agora eu vou passar um vídeo de Juliana, que eu achei, uma coisinha que ela botou no Instagram, que Fernando vai fazer essa gentileza de botar para mim, que eu achei bem legal. E hoje minha meditação no final foi isso, e eu ia falar sobre consciência. Consciência é liberdade. É livre a pessoa que vive como deseja, nem compelida, nem atrapalhada, nem limitada. A pessoa cujas escolhas não são estorvadas, cujos desejos se realizam e que não cai naquilo que a repele. Quem deseja viver na mentira, iludido, enganado, indisciplinado, queixando-se, preso a uma rotina? Ninguém. São pessoas inferiores que não vivem como desejam. Portanto, nenhuma pessoa vulgar é livre. Discursos. Como é triste viver aprisionado na sua própria mente. Você é capaz de ter consciência e liberdade. Finalizando, o ser consciente é aquele que tem liberdade nas mãos, né? Respeitando as leis de Deus, respeitando suas escolhas, harmonizando o seu pensar, sentir e agir, olhando para dentro, se vendo como espírito, sabendo que a doutrina espírita não tem regras, não tem normas, não tem crenças, não tem dogmas. Que a casa espírita é apenas um lugar onde atraímos pessoas para que elas se vejam como espírito, se reconciliem uns com os outros. Quando um espírita sai de uma casa espírita, o problema não é do espiritismo, o problema não está na casa, o problema está na pessoa. Porque ela não está sabendo utilizar o livre-arbítrio dela.
Ela não está sabendo olhar para dentro. Ela não está sabendo reconhecer que são as nossas escolhas que nos fazem livres, ou não. Seremos eternamente prisioneiros. Porque nessa prisão existe uma coisa que se chama orgulho, vaidade, egoísmo, que são os cânceres morais. Que reconquistemos a ética cristã e que essa ética cristã esteja dentro de nós, para que a gente construa um templo dentro de nós e não uma casa espírita. A casa espírita é apenas lugar de visita. O templo é nosso. E é o nosso templo que vai acionar as leis de Deus em nossas consciências. Que Jesus seja louvado, que Deus esteja conosco.